Você está ouvindo Bionote, apaixonados por natureza. Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um Bionote. Estamos chegando no meio do ano, mais do meio do ano, né? Já passou, 19º episódio, o 7º dessa segunda temporada. E hoje nós vamos continuar nossa série falando um pouco sobre as profissões da área de biólogo. E hoje, para ilustrar a profissão de mastrozoólogo, nós temos aqui a Cláudia Guimarães, mais conhecida como Cacau. Hoje ninguém vai chamar ela de Cláudia, né? E para falar um pouco como que é mexer com mamíferos. E aí, Cláudia, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui também com a Ju. E aí, Ju, como é que tá? Eu tô ótima, super animada pra poder conversar com a Cacau. E a Cecília também, nossa co-host. E aí, Cecília, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Estamos de volta. E aqui, só pra deixar dentro, né, porque a gente vai estar postando esse podcast uma semana depois. Nós vamos postar dia 1º, né? Hoje é dia 1º de agosto de 2019, porque a gente tem uma grande novidade. Se você entrar agora no nosso site, www.bionote.com.br, nós temos nova marca, novo site, tudo, transformou tudo, temos um novo estúdio, tá tudo bonito, gente. Entra lá, vocês vão ver foto na hora. Daqui a pouco isso aqui vai estar até em vídeo também. Vai estar lindo. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo ao vivo. Deixa a gente acostumar um pouco mais que a gente vai fazer ao vivo. Então, por isso que a gente atrasou, a gente pede desculpa por uma semana, mas foi por uma boa causa. E aí, nós vamos ter 2 episódios em agosto. Acabou que a gente saiu dia 1º, né? E agora a gente tem na última quinta-feira do mês também, mais um episódio, continuando com a nossa série. Mas vamos lá, agora que já demos essa introdução, pedimos desculpa pelo processo. Cacau, antes de entrar no assunto, antes de falar um pouco sobre como é trabalhar com mamíferos, eu queria saber um pouco de você apresente para os nossos ouvintes, fale um pouco de como é a sua história e como você chegou até aqui. Então, eu sou bióloga, trabalho com mamíferos desde a graduação. Eu estudei na PUC, formei na PUC e durante a graduação eu fui estagiária do museu, que ainda não era o museu que é hoje, né? Ele era um espaço super improvisado, assim, que tinha algumas coleções, o início de algumas coleções, e nesse período eu fui estagiária da coleção de mamíferos, especificamente. Do Museu Nacional do Museu de Ciências Naturais da PUC, Desculpa, detalhe importante, né? E aí, logo depois que eu terminei a graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar com muriquis, que são os macacos, na verdade é o maior primata brasileiro, né, das Américas, especificamente. E eu coletei os dados do meu mestrado com essa espécie. E aí, depois disso, terminada a coleta de dados, eu fui fazer o curso de mestrado no Pará. Lá eu tive a oportunidade também de trabalhar com primatas na Amazônia, num projeto do meu orientador, que foi uma experiência fenomenal. E quando voltei, comecei a dar aula. Acaba que desde o mestrado que eu tenho trabalhado muito com docência, né, na academia, e consultoria ambiental. Mais recentemente, eu fui contratada pelo Museu de Ciências Naturais, né, da PUC, onde eu era estagiária, e hoje eu sou curadora da coleção de mamíferos lá do museu, da PUC. E você dá aula também na PUC? Não, dou aula na UNA atualmente. Ah, legal. Todo mundo é da PUC aqui. A gente... E assim, por que você escolheu biologia? Então, pergunta difícil, né? Olha eu fazendo pergunta. Me colocando assim. Então, na verdade, eu sempre gostei de bicho. Eu acho que eu seria ou veterinária ou bióloga. Sempre tive uma tendência forte para a área da biologia mesmo. Cheguei até a vacilar um pouco, pensar em medicina, mas... Vacilar. Mas a biologia me pegou e eu acho que, assim, foi a melhor escolha, foi a escolha bem feita e a escolha... Que eu acho que se eu fizesse qualquer outra coisa eu não ia ser feliz como eu sou hoje na biologia. Ai, que bom. Essa paixão do biólogo, assim, todos que a gente traz aqui, todo mundo é muito apaixonado, impressionante. É. Eu acho que é muito difícil, assim, quem não... Tem que ser, né? A gente tá provando.
quem não é apaixonado não fica na área, né? Acaba que vai Exatamente. pra outra área, assim. Ou desiste tipo, no meio do curso. É bem difícil. não fica mais ou menos. Ainda É mais, muito difícil. Ainda mais pelos perrengues da gente ouvir nas profissões que é só perrengue, só perrengue, só perrengue. Aí fala, realmente tem que ser muito apaixonado, mas é muito. E é muito peculiar, né? É peculiar. Mas é bem legal também. Eu vejo assim, é claro que a gente vai contando os perrengues, no final a gente vai contar perrengue sempre, né? Sempre tem perrengue. Todo mundo tem um. Mas no final eu acho legal porque quando a gente foca só no perrengue porque é engraçado, né? Porque a gente não fala, mas tem muita coisa legal, muita coisa divertida dentro do processo. Bom, vou falar um pouco então o que essa é uma mastozoóloga. Como que é trabalhar com mamíferos de médio e grande porte, né? O que seria o desenvolver do trabalho com esses animais? Então, até seguindo um pouco aqui, falando da área acadêmica e da área de consultoria ambiental, acaba que tem uma diferença básica, assim, no que nas oportunidades que surgem no mercado de trabalho. Então, eu tô atuando nas duas áreas, né? Atualmente, considerando a área mais acadêmica, eu percebo que, assim, a gente tem hoje uma lacuna considerável na área de mastozoologia com relação à sistemática e taxonomia. E principalmente considerando mamíferos de médio e grande porte. Por quê? Primeiro pelo fato de serem animais que normalmente as pessoas não capturam, né, para tentar resolver problemas de classificação e identificação. Dá exemplos, assim, de quem são os então, médios e grandes, né? Isso é importante, né? Então, os mamíferos de médio e grande porte, existe uma separação em relação ao grupo dos mamíferos de uma forma geral, né, dividindo em 3 subgrupos, digamos assim, que seriam os pequenos mamíferos não voadores, que são os roedores e marsupiais, né? Marsupiais, os gambazinhos, são bons representantes. Os pequenos mamíferos voadores, que são os morcegos, e os mamíferos de médio e grande porte. Então, isso é mais uma separação funcional, até porque são animais de hábitos muito diferentes, muito diversos, então a gente separa porque acaba havendo uma certa especialização para cada um desses grupos. Então, esse é um problema, né, uma lacuna que existe hoje, porque além de tudo, né, além de que ninguém consegue, na grande maioria das vezes, capturar esses animais para estudar mais a fundo a taxonomia, muitas vezes também inclui espécies que são ameaçadas de extinção. Então, isso restringe muito a coleta e captura desses animais. Então, essa é uma área que carece muito de mão de obra atualmente, incluindo os primatas nesse problemão. A gente tem atualmente, hoje, no Pará, grandes sistematas, principalmente de primatas, né? Mas, no geral, os trabalhos que são feitos nessa área utilizam principalmente estudos de biologia molecular. E não o padrão que a gente está acostumado de ver, características morfológicas externas e tal, por causa dessas características do grupo de uma maneira geral. Uma outra área de atuação que atrai, inclusive, mais profissionais é a ecologia. Então, a gente tem vários grupos que trabalham com ecologia de mamíferos de médio e grande porte. E, assim, mais uma vez, temos problemas com isso por causa das características do grupo. Então, na grande maioria das vezes, são animais que ocorrem em pequeno número, baixa densidade populacional, são difíceis de se acompanhar, porque a grande maioria tem hábito noturno. Então, aí entram as novas tecnologias e as metodologias que ajudam nesse tipo de estudo. Tem evoluído também essas metodologias? Tem, muito. Ainda bem, né? Isso facilita muito o trabalho. Ao invés de ficar indo atrás de pegada, exatamente, pelo e cocô, né? Exatamente. Que época. Porque isso é uma coisa que sempre foi um problema para quem trabalha com mamífero, né? A gente costuma brincar muito com isso, que quem trabalha com mamífero não vê mamífero, quem vê mamífero é herpetólogo. Porque, na verdade, o horário de trabalho acaba não colaborando muito. Então, como o ornitólogo madruga, acaba vendo muito bicho que está terminando o seu período de atividade, né? E herpetólogo que vai para o campo à noite acaba vendo os bichos que estão começando a atividade. Então, a gente sempre trabalhou muito só com vestígio. Aí agora que a gente está começando a ter alternativas, né, por causa dessas ferramentas de metodologias que possibilitam
um estudo melhor, de certa forma. Muita gente não sabe disso, né? Que esses animais são, em grande parte, com hábitos noturnos ou crepusculares, né? Todo mundo acha que é só morcego que fica acordado de noite. E não é verdade, né, gente? É bem legal que teve até um caso, né? Há muito tempo, mas esse caso é legal do Onça Safari, que foi a da onça pintada, né? Que ela aí subia em árvore, eu acho que não tinha registro disso. Não tinha registro de onça pintada subindo com carcaça em cima da árvore. Eu fiz. E aí você tem um registro, não dá pra você ter se não tivesse equipamentos, né? E essas coisas, as câmeras. E qual que é a importância de se estudar mamíferos? Então, nossa mesmo. O primeiro ponto é que eles são ótimos indicadores de qualidade ambiental. E você tá no grupo que tem pelo, tá? Então todo mundo, a tendência das pessoas bonitinho, gostarem, acharem fofo é grande, tá? Então talvez eles até se tornem mais importantes porque eles são tão bonitos. Não, bonitinhos. Eu vivo defendendo isso, mas recentemente até fui convencida de que ave também... Super. A ave também é... Com certeza. Mas eu continuo preferindo os mamíferos. Mas então, eles são ótimos indicadores de qualidade ambiental e, além disso, dependendo do grupo escolhido, né, por exemplo, os pequenos, em estudos de consultoria ambiental, a gente estudando esse grupo, a gente consegue ter uma resposta mais rápida com relação à qualidade daquele ambiente. Então, isso também é uma vantagem do grupo, né? Além da grande diversidade, o uso de diferentes tipos de hábitat, né? Se a gente tem mamífero com hábito aquático, a gente tem mamífero voador, a gente tem mamífero terrestre, arborícola e assim por diante. Então, é super importante o estudo do grupo. Normalmente, nos estudos de impacto ambiental, inclusive os mais simples, quando não há uma exigência muito grande dos órgãos ambientais para que seja um estudo muito completo, normalmente eles escolhem 3 grupos de vertebrados. Sempre mamífero, ave e herpetofauna. Porque são os grupos que a gente consegue dar uma resposta mais rápida com relação a um determinado ambiente ou uma situação. Isso é na área de consultoria ambiental, né? Sim, sim. Na área acadêmica, como que é como é que é essa importância do estudo para a criação de metodologia também? Eu trabalho nessa área acadêmica também, como funciona, porque a gente falou muito em geral muito da consultoria. Uhum. Então, até usando o exemplo da coleção, né? Eu falei do problema de mão de obra, de sistemática e taxonomia, que eu acho que é importante a gente ressaltar, e mesmo porque muita gente não entende a importância efetiva de uma coleção científica. Eu acho que é importante a gente falar disso, né? Eu adoro receber visitas de leigos lá na coleção para poder mostrar para as pessoas mesmo o tanto que isso é importante. Que não é para ficar condenando que, né, os exemplares que estão ali foram mortos, que isso é um absurdo, como que você fala que você gosta dos animais, sendo que você mata eles. Exatamente. Meu Deus! Eu, inclusive, fiz uma coisa que eu sempre falei que eu não ia fazer, principalmente o Museu da PUC já teve um caso de incêndio lá também, né? E na parte expositiva, eu nunca permiti que colocassem espécimes da coleção. Mas aí, graças a Deus, nesse incêndio, nada da coleção foi afetado, não, mas a gente tinha alguns exemplares da coleção na exposição. Só que recentemente, até percebendo que as pessoas não entendem muito bem a necessidade da existência de coleções científicas e falta de incentivo, recurso, e aí isso. dá pra falar disso aqui durante horas. Eu montei uma exposição lá no museu, tá na área de visitação, só com exemplares da coleção. Inclusive, dando um foco maior aos de médio e grande porte, que são os que chamam muita atenção. Então, a gente tem lobo, uma pele que parece um tapetinho de onça pintada, que foi uma doação de apreensão do IBAMA. E eu ressalto nessa exposição, assim, 100% dos mamíferos de médio e grande porte que estão lá são da coleção e eles são provenientes de atropelamento em estrada. Então é uma forma da gente aproveitar esse material que normalmente viraria descarte, né? Ou uma pizza na estrada, asfalto, ou então alimento de algum bicho que estiver passando ali na hora, né? Urubu, né? Essas coisas. E assim, é muito importante, inclusive com os de médio e grande porte, porque como a gente falou dos hábitos desses animais, né, que são mais crípticos, digamos assim, né, hábito noturno, poucos indivíduos, existem
poucos estudos de dieta, né, pela dificuldade de acompanhamento, etc. Então, esse material que chega pra gente de mamíferos de médio e grande porte, a gente tem um projeto já de muitos anos de análise de conteúdo estomacal. Então, é uma forma da gente ter uma informação mais precisa de dieta desses animais. E aí a gente aproveita absolutamente tudo desse animal, né? A pele, esqueleto, tecido, faz a análise de conteúdo estomacal e utiliza as vísceras para aula. Então, assim, todo o material que chega a gente aproveita muito. E aí, levando um pouco agora o foco para os pequenos, a gente tem... o Brasil é o país com maior diversidade de mamíferos do mundo. A ordem que é a mais diversa, ou seja, que tem um número maior de indivíduos, é a dos roedores. E a gente conhece muito pouco desses animais, justamente pelo fato deles serem muito diversos, né? E muito complicados. Muito parecidos também, são, né? super parecidos. Então, assim, a gente tem que ter uma amostra considerável de uma determinada área para poder entender todas as variações. Às vezes tem variação de macho para fêmea, de filhote para adulto. Deve ser difícil capturar os roedores. Na não verdade, é, ou não? Não, assim, existe um método que a gente utiliza que é o padrão, que é a armadilha, né? Armadilha de gancho ou tomahawk, a sherma. Faz todo sentido. Eu fiquei imaginando o povo correndo atrás dos mamíferos, né? Lógico que não, né? Lógico que não, né? Graças a Deus. Imagina, mas eu tenho uns casos interessantes de captura de uns bichos, porque assim, o que acontece? Essas são as metodologias que te dão dentada e fogem. Essas são as metodologias padrão, assim, né? Mas o que a gente usa para atrair os bichos são iscas. Então, às vezes, o bicho tem uma dieta muito específica, por exemplo. Tem uma cuíca d'água que ela é piscívora, o bicho é piscívoro. Então, a gente coloca na armadilha uma isca que não atrai esse bicho. Apesar de usar sardinha, óleo de sardinha e tal. Então, tem alguns casos específicos assim, mas a grande maioria a gente consegue capturar por essas técnicas usuais. E aí, só a título de exemplo mesmo, a gente tem os marsupiais lá na coleção, que é uma cuíca pequenininha, que é conhecido como cuíca de 3 listras, que recentemente a gente recebeu uma pesquisadora que ficou impressionada com a amostra que a gente tinha. A gente tem uma amostra considerável desses bichos, e aí ela veio e descobriu que, na verdade, existiam descritas 12 espécies, e aí com a revisão dela, do grupo, né, desse grupo de Monodelphis, o gênero. Eu ia até perguntar se era o Adidas. O objetivo mesmo principal dela era essa cuíca de 3 listras. E aí eram descritas 15 espécies, na verdade. E aí ela fez uma revisão e passou para 17 espécies, mas 3, na verdade, ela viu que se tratavam de uma espécie só, que era identificada como 3. Então, esse exemplo das de 3 listras é o seguinte: normalmente o macho adulto mais velho, ele perde essas listras, que são super características, assim, bem marcadas e tal. Nas costas, ele perde, né? Então fica só uma manchinha sutil e ele começa a ficar muito alaranjado. Então, os primeiros pesquisadores identificaram como uma espécie diferente. Então, com um caso parecido com esse, várias ela viu que na verdade não eram espécies diferentes, mas uma só, e outras ela conseguiu identificar como novas espécies. Então aumentou para 17 mesmo tirando 3. Então isso é um exemplo claro, eu acho, da importância de coleção científica, da importância do número de exemplares de cada localidade, né? Um número razoável, porque muita gente não entende. E assim, o impacto, por exemplo, da gente coletar um exemplar de uma espécie dessa num determinado local é praticamente zero, considerado a taxa reprodutiva desses bichos e um empreendimento, que seja a construção de uma rodovia, uma hidrelétrica, ou seja... Até porque, se você não tiver conhecimento das espécies, como que você vai fazer as pessoas entenderem que ela tem que ser protegida? E que ela existe, né? Ela existe. Que existe uma frase, assim, que todo mundo utiliza muito e que é real, né? Não tem jeito da gente preservar ou conservar qualquer coisa sem conhecer. Faz todo sentido. A gente só preserva aquilo que a gente conhece, né? E aí, assim, nesse grupo também, a gente vê, assim, que tem diferenças de condições de financiamento de projeto, essas coisas, assim, para os grupos, né? E mamífero sai na frente, né?
Falou herpetóloga, né? Eu falo assim, quem trabalha com peixe e quem trabalha com mamífero, geralmente são os projetos que têm uma condição maior de fomento, assim, em virtude do tipo de estudo que consegue ser desenvolvido, né? É maior que as outras áreas, não que seja o suficiente, né? Exatamente, mas assim, a gente até brinca, assim, né? Porque quando tem pelo todo mundo gosta, mas realmente a área de masto tem mais incentivo, principalmente quando se trata de médios e grandes, né? A gente tem exemplos de grandes projetos de conservação de grandes mamíferos que são justificáveis até pelo próprio patamar que ele tá dentro do sistema ecológico como um todo, né? De serem, alguns são predadores de topo de cadeia, são reguladores também e tudo mais. Fala um pouquinho pra gente disso. Então, isso até eu não falei, né? Essa é uma grande importância dos mamíferos mesmo, né? Então, eles estão desde a base da cadeia alimentar até o topo da cadeia alimentar. Então, seja como reguladores de presa ou funcionando como presas. Um dos problemas também que a gente tem hoje, né, aí mais uma vez falando de sistemática e taxonomia, é que muitas vezes os pesquisadores utilizam esse recurso para manter a classificação em categorias de ameaça de uma determinada espécie. Então, que é o caso da onça parda, né? A onça parda, ela tem uma distribuição gigantesca e são reconhecidas 3 subespécies. Então, assim, os pesquisadores preferem manter a categoria de subespécie nesse sentido, porque você consegue diferenciar as categorias de ameaça. Então, assim, aqui, vamos supor que aqui no Brasil a gente tenha 2 subespécies, sendo que uma, que é a que ocorre centro, sudeste e sul do Brasil, está mais ameaçada do que a espécie que ocorre na floresta amazônica. E isso se repete com os primatas. Então, tem muitos primatas que ainda são identificados como subespécie. E aí, dependendo da categoria de ameaça que esses animais estão incluídos, há, né, uma concentração maior de recursos para essas espécies. Muitas, na categoria criticamente ameaçado, conseguem mais recursos do que uma espécie que não está incluída em categoria de ameaça. E realmente, né, acaba que é um grupo que é fofinho, né? As pessoas, eu acho que assim, eu converso com meus alunos, assim, às vezes, né, os que estão no primeiro período, pergunto o que vocês querem fazer, vocês já têm ideia de que área trabalhar, e todo mundo ou quer trabalhar com biologia marinha, sendo que mora em Minas Gerais, ou então com felino, porque realmente é um grupo que atrai mesmo a atenção, né? Parece muito fofinho e etc. Mas isso no final do processo também acontece? Por exemplo, hoje você tem mais profissionais na parte mastozoólogos do que outras áreas, herpetólogos, etc. Isso também no final da graduação acaba refletindo no mercado de trabalho? Acaba que mistura, né? Alguns têm... Mistura, e na verdade eu acho que depende muito até das oportunidades que o estudante tem ao longo da graduação. Eu acho que quando, né, porque assim, é uma área super diversa, né? A biologia, você tem milhões de vertentes e áreas de atuação, e aí eu acredito também que a própria universidade, muitas vezes a gente acaba tendo uma tendência nas diferentes universidades para determinadas áreas. A PUC, por exemplo, sempre teve uma tendência maior para a área de zoologia, com professores e profissionais que são ótimos referências, assim, em cada uma das áreas, e aí acaba que se o aluno tem a oportunidade de trabalhar com o outro, acaba tendendo a ir para essa área. Eu acho que está um pouco mais equilibrado. Pode ser que até mais tempo atrás a gente tivesse mais zoólogo mesmo, assim, mas eu acho que hoje está bem equilibrado isso. Não, é bom, eu perguntei porque no primeiro período tudo bem, né? Todo mundo entra achando que é uma coisa e vai ser outra, né? Todo mundo, imagina que o biólogo é igual na minha área, todo mundo entra na minha área de tecnologia, acha que vai mexer no Facebook e Twitter o dia inteiro, né? E aí no final não é, então E aí descobre que um desenvolvedor é outra coisa. Eu acho que o biólogo também entra achando que vai curtir o campo, vai curtir a floresta, vai ficar acampado lá bonitinho, depois ele descobre que é outra coisa, né? Aí vai pela que tem que saber bioquímica, que tem que saber... que tem que sujar
o pé, tem que pisar, tem que ficar catando o negócio, tem que carregar 40 quilos de equipamento pra baixo e pra cima, e essas coisinhas. Nossa, ainda mais essas armadilhas de pequenos. Eu fico imaginando amado. isso. Eu parece que eu trabalhei na Log durante tantos anos, porque fui até buscar armadilhas em tal lugar, mas aquelas armadilhas são muito pesadas. Muito pesadas. E elas são. Nossa E você tem que senhora. levar pra pegar. Eu fico imaginando os pequenos, pra você pegar uma quantidade diversificada, você tem que levar muita armadilha. Não é pouquinho, porque você vai pegar vários iguais, né? Aí você vai ter que soltar. Não, esse aqui eu já tenho. Eu imaginei isso. Então, nossa, isso é muito complexo. Vamos chegar lá. Vamos lá. E dentro dessa área de mamíferos relacionada à consultoria, como que é a atuação do mastozoólogo na consultoria ambiental? Então, até por essa divisão do grupo, né? Também depende do objetivo do trabalho, do tipo de estudo que o órgão ambiental solicita, mas normalmente, assim, o melhor dos mundos seria a participação de 3 equipes diferentes. Uma equipe para trabalhar com os pequenos, uma equipe para trabalhar com os médios e outra equipe para trabalhar com morcego. Nem sempre é isso que acontece, mas na maioria das vezes a gente tem pelo menos uma equipe que vai trabalhar só com pequenos, né, de forma mais efetiva e aproveitar, se houver um tempo livre, para trabalhar com vestígios dos médios e grandes. Uhum. E macaco entra onde nisso? Então, na verdade, quando é um estudo mais específico, aí é uma equipe para médios e grandes, aí utiliza armadilha fotográfica, faz a buscativa e playback. É uma das formas mais eficientes, assim, de amostragem de primatas. Playback porque os macacos vocalizam também, não os anfíbios e aves. Exatamente, e na verdade a maioria das espécies é bem territorialista, então se você emite a vocalização do animal, ele tem uma tendência forte a responder para defender o território. Então a gente utiliza e é um método que é bem eficiente para inventário mesmo de primatas. E macacos são, assim, pelo que eu entendi, eles não estão nem nos pequenos, nem no médio, nem nos grandes, assim, teoricamente eles estão numa classificação separada só deles ali. Não, na verdade eles estão incluídos nos médios e grandes. Ah, entendi. Mas assim, é uma separação mais funcional mesmo, né? Tanto que para pequenos a gente considera assim, mamíferos, roedores e marsupiais de até 2 quilos, só que a gente tem gambá de 3. Acontece, né? E a gente chama de médios e grandes, inclui os primatas, mas tem mico que pesa 200 gramas, 300 por isso gramas. Eu imaginei isso, né? Os micos tem todas. Aí mas tem muriqui isso, que pesa 12. Os morcegos, por exemplo, estão o quê? Estão pequenos. São pequenos voadores. Pequenos voadores. Aí essa separação facilita um pouco, né? Porque tem os pequenos voadores e os pequenos não voadores. Entendi. Uma coisa que eu acho que é interessante falar é que essa é uma área do mercado de trabalho do biólogo que absorve muito, né? Até mais do que a academia, né? Mesmo porque normalmente os profissionais recém-formados, eles demoram um pouco a se colocar no mercado, né? Naturalmente, qualquer área, mas acaba sendo uma área que absorve bem. Mesmo a pessoa não tendo muita experiência, porque aí ela pode começar com trabalho de consultoria mais generalistas, assim, tipo resgate de fauna e etc, até estar mais especializado numa determinada área. Para montar um relatório, para fazer alguma coisa mais específica. Aí já exige mais, né? Bem mais. E quais são os atributos, assim, pra você se tornar um mastozoólogo? Pois é, isso aí, essa pergunta é interessante. Além de paciência. Além de paciência. Essa pergunta é interessante. E aí, assim, bom, para se tornar um mastozoólogo, você tem que ser especialista naquela área. Então, isso você consegue com experiência na área, obviamente. Eu tenho vários alunos que eram estagiários lá da coleção e que decidiram continuar na área, mas assim, não foi só o fato deles serem estagiários que os tornou mastozoólogo. Claro, correram atrás. E aí eles começaram assim, vai para campo acompanhando alguém num trabalho de pesquisa, né, um trabalho de mestrado, doutorado, que a gente sempre precisa de ajuda para carregar as armadilhas. Uma característica precisa ser forte.
fazer esposo forte pra carregar a armadilha. Forte. E outra coisa, assim, né? Até, né, é uma situação meio chata, mas normalmente, até por questões de segurança, é importante que a gente tenha alguém junto, mas de preferência um homem, né? Até pela questão de segurança mesmo em campo. E mas eu digo segurança pelos mamíferos. Não, os bichinhos não tem problema nenhum com os bichinhos. Tem um mamífero de duas pernas. Primata humano. É um bípede. Isso é um problema, assim. E também, às vezes, pra carregar muito peso, né, Cacau? Porque são muitas armadilhas, Muitas armadilhas. E as armadilhas de mamífero normalmente tem que ser mais fortes, né? Tem que ser de alumínio, tem que ser de alguma coisa, porque esse mamífero tem unha, tem rasga, come, estoura. A gente, pra médio e grande, a gente usa armadilha só quando é preciso mesmo. Mas os pequenos roedores são piores ainda, não? Nesse sentido, eu acho que talvez. Mas as armadilhas para pequenos, elas são bem resistentes e adequadas. Assim. Mas são pesadas. Acabam sendo pesadas por ser pela quantidade. E pela quantidade. Ela não é tão... Uma armadilha só não é tão pesada, não. O problema é a quantidade que a gente tem que levar para poder fazer. 50 começa pra você poder andar 2 quilômetros com 50 armadilhas, já começa a ficar subir puxado. morro, descer morro, etc. No meio do mato, né? Tirando os morcegos, que é a rede. A rede de neblina, mas tem os do bastão. Tem as hastes. Não, tudo é pesado. As hastes são piores, porque trem gigante que você tem que levar e sem jeito de carregar. Nossa, fica parecendo que você tem uma espada. Mas tem as armadilhas que são grandonas, né? Pros mamíferos, mas são situações muito específicas, né? Às vezes é quando precisa de capturar e translocar e tal. Eu usei poucas vezes, assim. Eu usei para primata, para captura de primata, que estava numa área isolada, que precisava ser translocado. E uma vez numa consultoria que o pessoal queria capturar lobo, porque tinha um projeto específico para lobo. Mas a gente não conseguiu capturar, não. E qual que é o horário, bom, pra quem tá ouvindo, né, que se interessar pela área, qual que é a rotina no campo, né? Um dia você acorda cedo, você dorme tarde, como é que é o horário que você sai, como é que monta? Nós conversamos, tem gente que acorda de madrugada, tem outros que são só de noite, como é que é no caso para mamíferos? Depende também. Né? Depende do grupo, né? Por isso que eu falei que o melhor dos mundos eram ter 3 equipes, porque aí poderia ter uma para cada grupo de mamífero, mas basicamente a gente precisa estar cedo em campo, não tão cedo quanto ornitólogos, mas, né, para pequenos. Primeiro, porque tem que percorrer todas as armadilhas, muitas vezes a gente pega o animal, toma várias medidas, então isso demanda tempo. Então, se você tiver muitas armadilhas num ambiente de cerrado, por exemplo, corre o risco do animal estar morto na hora que você chegar. Entendi. E vai sol, a pina, etc. Para um animal que tem hábito noturno, então é complicado. Então assim, vocês instalam a armadilha, por exemplo, no final da tarde, e aí deixa, por exemplo, para captura de mamíferos tem hábito noturno. Aí instalaria no final da tarde e de manhã, olha as armadilhas. É tipo isso, pra ele não ficar um dia inteiro, se você colocasse talvez de manhã. Isso. Normalmente, assim, para pequenos mamíferos, normalmente o que se propõe, né, na maioria dos trabalhos, o que se faz são pelo menos 5 noites de captura ou 4 noites de captura. Então, você instala as armadilhas num dia, aí no dia seguinte, pela manhã, você vai percorrer todas as armadilhas para poder fazer a triagem lá, a identificação, essas medidas que eu falei. Entendi. E no último dia recolhe as armadilhas e tal. Para mamíferos de médio e grande porte, o ideal é que se vá muito cedo, tipo junto com o ornitólogo. Ou então que fique até o final da tarde, assim, início da noite. Mas os primatas estão nesse grupo, então acaba que os primatas têm hábito diurno, então a gente tem, pelo menos aqui, né, a gente só tem primata de hábito diurno, então tem que ir durante o dia. Então, assim, as metodologias que a gente utiliza ajudam muito nesse processo. Mas, de certa forma, é praticamente o dia todo de trabalho. Com os morcegos... É à noite também. Noite. Mas você instala as armadilhas mais no final da tarde, até para não capturar ave, né? Mas pode acontecer, por exemplo, as aves, né, que têm hábito noturno. Então, deixa as armadilhas instaladas durante as redes, né, abertas durante a noite, mas
Uma das metodologias que se usa também para morcego é verificação de abrigo. Então, normalmente se faz isso durante o dia. E usa pulsar para capturar os animais que vão estar em alguma área, alguma caverna. Ou até em residência mesmo, né? Sótãos de casa. Enfim. Não dorme, né? Mas fotólogo não dorme, começa de manhã e vai até a madrugada. E assim, falei aqui de várias ferramentas que a gente utiliza para poder facilitar o trabalho. Mas, por exemplo, meu trabalho com os macacos, eu trabalhava com comportamento. Então, para não ter nenhuma alteração no comportamento normal do animal, ele não pode ter nenhuma marcação, ele não pode ter radiotransmissor. Então, meu chefe era o grupo de macacos que eu estudava. Então, assim, eu tinha que acordar antes deles e deixar eles no lugar onde eles iam dormir e só sair do campo na hora que eles estivessem dormindo. Isso era de que horas a que horas? Isso era de, 6... No verão, assim, que os dias são mais longos e tal, era tipo de 5h30, 6 horas da manhã até 6 horas, 6h30 da tarde. 12 horas. 12 horas, 12 meses, que foi o tempo. Na verdade, fiquei 13 meses nesse trabalho. Você fez parte do grupo lá mesmo, né? Virei macaco. Fez parte da rotina dele. Eu já tava com você. Os bichos comiam, deixavam frutinha cair no chão, falavam, deixa eu experimentar. Teve uma época que eu fiquei completamente sozinha, porque sempre tinham mais pesquisadores na área, mas teve uma época que eu fiquei sozinha total. Eu vou enlouquecer, eu preciso conversar com alguém. Ficava conversando com eles, né? E eles acostumaram com vocês, com a sua presença? Então, isso é um dos requisitos para estudar comportamento de macaco, né? Eles têm que estar habituados com a presença da gente, assim, porque se eles ficarem assustados, eles não vão exibir o comportamento normal. Então, uma parte do tempo da pesquisa tem que ser dedicada a isso. Os animais têm que ser habituados. No caso do lugar que eu estudei, lá já tem mais de 35 anos de pesquisas, assim, ininterruptas com o grupo, né? A população é grande lá. E aí eles já estão super acostumados. E é uma RPPN que era, na época que eu estudei, era ainda uma fazenda que o dono da fazenda decidiu preservar a área por causa dos macacos. Tinha estrada que cortava a área de mata, então eles estavam acostumados não só com os pesquisadores, mas com funcionários da fazenda, com o veículo e tal. O que é bom e ruim, né? Mas agora é uma unidade de conservação, né? Uma RPPN que não tem mais risco. Mesmo porque o pessoal lá viu, né? O dono da fazenda especificamente, ele gostava muito dos macacos, então eles preservaram os macacos. Praticamente não tinha muito bicho, não, porque eles gostavam mais dos macacos. Aí o resto era caçado, né? De certa forma. E o campo, assim, por exemplo, num trabalho de consultoria, já que o ideal não acontece e que acaba quem faz pequenos, sempre, né? Faz médios e grandes, é acordar cedo e ficar até de noite. Então não tem nem café da manhã, nem almoço. Não. Dá pra pegar talvez uma janta no hotel. Uma frutinha do macaco. Dá pra pegar uma janta. O ideal é isso, né? Até pra não perder tempo. Tendo que, na grande maioria das vezes, a gente tem que se deslocar pra poder chegar no lugar que tenha como almoçar e voltar. Esse tempo é precioso, então a gente acaba ficando. Assim. E tem algum cuidado, assim, específico? Tipo, porque mamífero sente muito cheiro, né? Não vai de perfume pro campo, né? Porque, né? Tem cuidado. E nem roupas muito coloridas, assim, né? Primata mesmo, eles se assustam. Eu lembro que esses animais já estavam super acostumados comigo e eu comprei uma capa de chuva que era vermelha e cinza. Nossa. Na hora que eu coloquei a primeira vez, assim, os bichos assustaram e saíram de perto. Nossa, já vi que não dá pra colocar, né? Uma roupa muito... E a mesma coisa pra qualquer trabalho, né? Assim, o ideal é usar a roupa mais... que dê pra ficar mais camufladinha, assim. E conta algum caso trash seu de campo. Porque eu, que nem trabalho com mamífero, já tive com mamífero. Com esses gambás super cheirosos. Nossa, caindo no balde. Eu tava pensando em uma, você falou disso, eu vou contar uma. Na verdade, eu vou contar as duas, mas assim, essa do gambá é fenomenal. O Léo, meu marido, também é masólogo, né? E a gente foi pra campo uma vez. Eu trabalhava mais com primata e aí comecei a ir pra campo com amigos, né, namorado e etc, que trabalhavam com pequenos pra aprender. E aí fui com o Léo uma vez, o campo, ele era responsável, eu fui de estagiária. E aí...
ele todo metódico, ele, pra medir cauda de gambá, ele media com uma trena, usava uma folhinha assim, de árvore e colocava próximo ao ânus do bicho, assim, pra não ter problema, e esticava a trena. E a trilha era longe do carro e tal, e ele gostava de levar uma dessas garrafas térmicas grandes, então a gente não carregava, porque era mais um trombolho pra levar, né? Então ia percorrer a trilha sem levar nem água. Aí tá lá, beleza, eu segurando o bicho e ele colocou a folhinha e foi medir com a trena. Na hora que ele esticou a trena soltou e puxou a folhinha. No bicho. E eu, sabe, aquela coisa assim de pessoa prestando atenção e olhando a pessoa trabalhar, assim, com a boca meio aberta, sem falar nada. Aconteceu isso mesmo. E o bicho fez xixi e cocô ao mesmo tempo. Então, assim, entrou no nariz, na boca, no rosto. Nossa! E fede muito, gente. Todo mundo acha que gambá fede, né? Não fede tanto. O que fede são as fezes dele. Ele tem uma glândula perianal, assim, que é uma forma até de marcar território. Mas eu achei que eu ia morrer. Eu falei, se eu não morrer, nossa, que por desespero, uma gente. doença grave, assim, eu falei com ele, você vai avisar o que pode ter acontecido, né? Se ninguém souber o que aconteceu. Do que eu morri de nojo. Depois disso, eu nunca mais peguei gambá, assim. Toda vez que cai gambá na armadilha, eu falo com o estagiário, sei que vai pegar, sei que vai medir, sei que vai fazer. Não quero mais, nunca mais. Foi trauma, assim, pro resto da vida. Essa foi. Fico imaginando o cheiro no carro, né, velho? Todo mundo. Não, o cheiro em você pra sempre, gente. Não, e até chegar eu não tinha saliva, porque era um lugar super quente, assim, norte de Minas, sabe? E o que ela fez? Tentei ficar morreu de rir da minha cara, né? E eu tentando cuspir, não tinha nem saliva pra cuspir, gente, não, inexplicável. Um gambá, eu tenho trauma de gambá. Uma outra barra pesada, assim, bom, com os muriquis também é a mesma coisa, porque junto com o meu trabalho de pesquisa, eu coletava fezes dos macacos, porque era o projeto carro-chefe, assim, lá da área. Tô falando que quem trabalha com mamífero fica mexendo com cocô, Cocô. Eu falo que o cocô é vida, porque cocô dá muita informação pra gente, né? A gente consegue muita informação com a análise de fezes, assim, isso é muito legal mesmo. Mas a pesquisadora responsável pelo projeto trabalhava com a análise hormonal dos macacos. Então, como isso aconteceu há muito tempo atrás, não tinha muito recurso para fazer isso que não fosse a análise das fezes. Então, a gente tinha que coletar cocô dos macacos diariamente. Então, assim, a gente aprendeu a identificar cada um dos indivíduos, mas, assim, chegou no final do projeto, do meio pro final, eu já conhecia a bundinha. De tanto que eu ficava olhando para esperar o bicho fazer cocô, porque eu tinha que coletar. E haja pescoço, né? Haja pescoço. E aí, assim, durante várias vezes a coleta era tipo na gente, né? Cai no ombro, cai na cabeça e aí, beleza. Mas uma vez que foi meio traumático, assim, essa oportunidade que eu tive de trabalhar na Amazônia, né, muito legal, inclusive foi uma oportunidade de vida, assim, uma experiência de vida. Como eu fui fazer o mestrado no Pará, usando os dados que eu já tinha coletado com os macacos, eu pude trabalhar lá com meu orientador, num projeto de pesquisa em Santarém. Morei em Alter do Chão, essas coisas que biólogo consegue, né? A parte boa. A parte boa. Apesar de que, assim, eu morava em Alter do Chão, mas eu acho que eu ficava lá 3 dias no mês. O resto era acampado no meio da floresta amazônica, mas enfim. Teve uma vez que eu tava, éramos 3 pessoas no projeto, trabalhando na Flona Tapajós, gigantesca, 2 mulheres e um homem. E aí a gente escolheu uma pessoa para ser o mateiro, que era a pessoa que nos acompanhava e que, de certa forma, nos protegia, né? E ajudava a não ficar perdido na floresta também, né? A gente, na verdade, era censo, a gente fazia censo e percorria uma trilha já conhecida, bem marcadinha, assim, Mas perigo, né? De vários tipos de riscos diferentes. Era um negócio impressionante, assim, tipo, eu ficava acampada no quintal da casa do cara que era meu mateiro, a gente tinha uma caminhonete, aí a equipe se dividia, ficava cada um num canto, tinha um lugar que a gente ficava que era assim, era acampamento mesmo, literalmente com barraca e tudo, o cara chegava, me deixava lá com 4 galões de 20 litros de água, pra sobreviver, se morresse, acontecesse alguma coisa, no dia que ele viesse buscar, porque eu buscava 7 dias depois, já tava fedendo, né? Mas
num desses censos, né, que a gente percorria essas trilhas, apareceu um bando gigantesco de queixada. Nossa. E as árvores gigantescas. E sem jeito, assim, sem ter o que fazer, né? Eu comecei a ouvir o clec, 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 falei, putz, grilo. Aí falei com o cara, o que eu faço? Ele falou, sobe na árvore. Como? Aí a sorte é que tinha uma árvore grande, com um tronco alto, que tinha caído no meio da trilha. Eu subi e consegui subir numa outra maior. Mas os bichos ficaram muito tempo embaixo, assim, rodeando a gente. É de enlouquecer, assim. Terrorizante, é um pânico, né? Pânico. E ao mesmo tempo eu sou doida pra ver uma onça em ambiente natural. Nunca vi, né? Você nunca viu, Cacau? Nunca vi, Ju. Nunca vi. Eu falei que, assim, eu posso aposentar no dia que eu encontrar uma onça. Pode ser até parda. Mas, obviamente, eu preferiria pintada. Mas, assim, qualquer um. Não vou ser muito exigente, não. E baleia. Baleia eu já matei minha vontade. Baleia eu já vi. Mas onça eu nunca vi. Meu sonho de consumo. Mesmo? Mesmo. Você já viu, Ju? Umas 4 vezes. Que inveja. Como digo, o Paquito, né, que ele veio no último episódio, ele falou assim, a onça é linda na hora que você vê, o problema é quando ela vai embora. É na hora que você perde ela de vista, esse é o problema. Na hora que você vê é maravilhoso. Na hora que ela foi embora, deve aí... dar um medão. Quando ela vai embora, você sabe que ela tá te vendo, mas você não tá vendo ela, aí que é o problema. E teve alguma experiência, assim, maravilhosa que você teve no campo, que você virou e falou assim, nossa, gente, eu escolhi a coisa certa, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Ai, várias vezes, né? Uma delas foi essa. Tá vendo? Ainda bem baleias. Que as coisas boas superam, né? Os cocôs de gambá. Não, as baleias foi um negócio surreal, assim, na minha vida. Tinha uma amiga que tava terminando o doutorado dela com baleia jubarte, lá em Abrolhos, e ela vivia convidando a gente pra ir e tal. Aí ela falou, tá quase acabando, quem quiser vir, vem. Eu falei, eu vou. E fui. E assim, ficamos 20 dias no barco só indo atrás de baleia. E assim... Maravilhoso. Primeira, eu não sei, não mergulho com cilindro nem nada, né? Só apneia. E eu lembro da primeira vez que eu mergulhei, assim, e ouvi a vocalização, eu quase me afoguei. De tanta emoção, assim. Né? Chorei mesmo, que é muito emocionante. Negócio maravilhoso. E de uma fêmea com filhote passando perto do barco, assim, é a coisa mais maravilhosa. E nesse período lá na Amazônia, eu acho que eu vi muita coisa, assim... Muito bicho maravilhoso, né? Muito. Menos os felinos, mas eu vi muito bicho. Muito bicho. Você ficou morando quanto tempo lá na Amazônia? Lá em Santarém foram 6 meses. E assim, um dos lugares que a gente ficava era uma antiga área de extração de petróleo e abandonada, que virou uma base do Ibama. E assim, o negócio era impressionante. Era um galpãozão grande que parecia uma jaulinha, toda cercadinha assim, de madeira, aberto para poder ventilar, muito quente, com alguns containers na extremidade assim, e o pessoal dormia nas redes, né? Coisa de parar e tal. E aí a primeira vez que eu cheguei, fiquei curiosa. Falei, gente, o que é isso, né? Por que tem essa cerca? Por causa das onças. Falei, agora eu vejo. Nunca vi. No início eu fiquei meio assim, falei, não, que medo, né? O povo, a gente que fica aqui, a gente fica no lugar que deveria, né? A gente preso. O povo deve ter achado ótimo, né? Deve ter até pedido pra você não ir embora, porque no tempo que você ficou lá não apareceu nenhuma onça. Pois é. Eles se sentiram seguros. Pé frio demais. Mas uma outra coisa, assim, nessa época que foi fenomenal, eu tava fazendo censo e percebi uma sombra gigantesca, assim, no chão. Quando eu olho pra cima, uma arpia. E era uma trilha que a gente passava no igarapé, assim. Então, as árvores do igarapé ficavam meio que na direção. Tinha um dossel mais baixinho, mais fácil da gente ver, assim, né, os bichos. E aí ela pousou nessa árvore do igarapé e eu fiquei horas só olhando, admirando, assim. Agradecendo, né? E quieta, né? Admirando quieta, pra você não espantar. Foi lindo demais. E fiquei um tempão, e aí falei, agora eu não posso, né? Eu preciso, porque tem tempo pra percorrer a trilha, então agora eu preciso continuar. E aí comecei a andar. Na hora que eu comecei a andar, ela voou e caiu uma pena. Eu tenho essa pena até hoje. Assim, uma coisa... Nossa, maravilhosa. A arpia tem o quê? Quase 2 metros? Não, ela chega isso tudo. Tem 1,50
metro e pouquinho de envergadura de asa, assim. Mas de altura também ela é grande, né? Ela é grande. Mas não chega a um metro, não. Mas é bonito demais. É lindo. Não, maravilhosa. Tá doido. E aí, Cacau, para poder desenvolver esse tipo de trabalho no campo, quais são os materiais que você precisa utilizar? Então, vários, né? As armadilhas. Vamos dos essenciais, né? Para pequenos mamíferos. As armadilhas, né? As armadilhas de gancho, tomahawk, Sherman, pitfall, né, que aí a gente pode usar de forma consorciada, assim, com equipes da herpetofauna. Pitfall é uma metodologia que a tradução disso, né, seria armadilha de interceptação e queda, que funciona com a instalação de um balde no substrato e ele fica com a boca aberta na superfície e que tem uma lona que ajuda a direcionar o animal. Quando ele bate nessa lona, ele tende a seguir junto a essa lona e uma hora ele vai cair no balde. Então, essa é uma metodologia que dá para ser usada também para pequenos, né? Não é uma metodologia seletiva, a gente não precisa usar isca, diferente das armadilhas, né? Que precisa da utilização de iscas. Então, para pequenos seriam essas. Algumas espécies, na verdade, não é possível, né, de se capturar por essas técnicas usuais. Então, em alguns casos, a gente precisa, inclusive, utilizar arma de fogo, principalmente para espécies arborícolas, como os ratos de espinho, por exemplo, que são raros em coleção e difíceis de se capturar pelas técnicas usuais. E aí muita gente fica assustada, assim, né? Nossa, arma de fogo, mas é porque justamente a necessidade de se conhecer, né? Um determinado grupo. Para os mamíferos de médio e grande porte, quando a metodologia é buscativa, o que a gente precisa é de boa vontade, pernas, mas uma metodologia que é fenomenal e que tem sido amplamente utilizada, não só para mamífero, mas para outros grupos, para inclusive estudos de densidade populacional, né, ecologia, comportamento, são as armadilhas fotográficas, que são, assim, essa foi uma tecnologia que ajudou demais no estudo do maçozoólogo, que trabalha com médio e grande. Vocês têm, né, as Bushnell, que são fenomenais. Eu lembro que assim, a primeira vez que trabalhei com armadilha fotográfica era ainda analógica, com filme. Que a gente tinha que ficar torcendo pra não passar nenhum cachorro, nem nada, pra não acabar com as 36 poses. Milhões de pilhas. Pesada pra caramba. Nossa senhora. Então, assim, isso é... E viva a tecnologia, né? Porque isso ajuda demais. No caso, né, de necessidade, a gente pode utilizar também as armadilhas para captura, mas dependendo, por exemplo, macacos, às vezes é mais viável, né? Binóculo demais. Os colares também, né? Os colares, quando né, normalmente quando se captura para poder fazer translocação, a gente tem que colocar o rádio colar no animal para conseguir acompanhar depois, fazer o monitoramento depois. Vou fazer uma pergunta, uma curiosidade, na verdade. Já teve problema com isso, que eu lembro de uma vez com um cliente, eu trabalhava com assistência aqui, e o cliente mandou uma câmera que estava toda modificada, falando que foram macacos. Ele colocou em cima da árvore, né, para poder pegar ali vídeos do comportamento, etc. Só que os macacos, eles curtiram, gostaram, mexeram nela, tiraram da árvore, jogaram, levaram. Você macaco prego, né? Né? Com certeza. Mexeu. Tem, inclusive, muita gente que tem estudado comportamento de macaco prego com armadilha fotográfica, né? Esses bichos são fenomenais. Inclusive, tem caso de rádio colar com macaco prego, que o colar é tipo um cinto, assim, com... E ele tira. E ele tira, um tirou do outro, assim. Eles tiveram que colocar com ribite, sabe? Fechar o... Tipo, chega aqui que eu te ajudo. O bicho é fenomenal. Então pode acontecer, né? Muitas vezes as pessoas usam também isca para atrair, né? Não é, assim, depende do objetivo do trabalho, mas tem gente que usa isca, então fica com a mão suja, com cheiro, e aí vai mexendo na armadilha e acaba... É verdade. Ajuda, né? Atrai mais, né? Atrai. O olfato do mamífero é impressionante, né? E para os morcegos, né? Para os morcegos, as redes de neblina e pulsar, né? No caso de busca em abrigo. Uhum. Basicamente são essas as... Chip, essas coisas chipadas, assim, não faz parte do processo. É mais
Ou é o colar, ou como é que o tipo de monitoramento? No básico, assim, porque depende do objetivo do estudo. Entendi. Chip normalmente é uma metodologia que é usada para identificar indivíduos, mas é muito eficiente para cativeiro. Entendi. Porque, na verdade, você tem que estar perto para poder tentar identificar o chip e aí identificar o animal. O rádio colar, ele acaba sendo uma alternativa bem adequada para essa situação, porque você pode regular o rádio colar com uma frequência diferente, então você consegue identificar os indivíduos pela recepção da frequência. Entendi, legal. É uma forma de você conseguir diferenciar os indivíduos do grupo. Então, Cacau, a gente já falou muito até agora, né, de como que é o trabalho em campo, de qual que é a rotina do biólogo. E eu queria te perguntar agora qual que é a importância de desenvolver um trabalho de qualidade na sua área, né, com a mastozoologia, e quais são as possíveis consequências de um trabalho mal feito, né, com pobreza de dados, enfim, como que isso pode impactar, enfim, nos resultados, no próprio meio ambiente, no próprio bem-estar dos animais. Então, essa pergunta é ótima, né? Na verdade, eu acho que em qualquer área, não só para biólogo, não só para zoólogo, né? Mas qualquer área, o trabalho de qualidade ele é essencial. Inclusive, trabalho de pesquisa, né? Os dados têm que ser confiáveis, os dados têm que ser coletados de maneira sistemática, correta, etc. Então, todo profissional tem que ter uma postura ética, profissional adequada. As consequências de um trabalho mal feito podem ser irreversíveis, né? De diversas formas, né? Não só como consequência para o próprio ambiente, para a espécie, no caso de consultoria ambiental, para o empreendedor. Muitas vezes o empreendedor ele opta por contratar serviços mais baratos e acaba tendo que pagar 2 vezes por aquele trabalho executado, né? Que não foi executado da forma adequada e da forma que deveria ser. Eu costumo falar muito com meus alunos que um biólogo bom é um biólogo que é multidisciplinar, né? A gente acaba tendo uma tendência a se especializar demais numa determinada área, mas a gente precisa entender que a gente tem que entender o todo. A gente tem que ter a visão holística, né? Da coisa. Porque não adianta eu fazer um trabalho de consultoria e registro onça. Vou dar um exemplo da onça. Eu registro onça e não sei quais são os requerimentos básicos para a sobrevivência desse animal. O que eu preciso manter, qual que é o tamanho da área que eu preciso preservar. Tipo, como é que eu faço com esse dado, né? Pois é. Eu tenho que promover a viabilidade da sobrevivência dela, né? Então, como que eu vou fazer isso? Se eu não souber, se eu não tiver essa visão do todo, eu não consigo. Então é aquela história que a gente falou antes aqui. Muitas vezes o órgão ambiental ele solicita uma análise, uma determinada análise que não vai dizer muito sobre aquele trabalho. Um exemplo típico disso é a solicitação sempre de elaboração de uma curva do coletor. O que é isso? É um gráfico que a gente mensura o número de espécies registradas ao longo do tempo. Então, à medida que vai aumentando o esforço de amostragem, você tem uma chance maior de registrar mais espécies. Chega num ponto que essa curva, né, dependendo do tempo de trabalho, ela começa a estabilizar. Ok, né? Ótimo. Você consegue ter uma noção se você já está com uma amostra razoável daquele ambiente, daquela área, naquele período de tempo de amostragem. Só que muitas vezes a gente tem 2 campanhas de campo num trabalho de consultoria ambiental. Uma na seca, uma na chuva, no máximo, que é a exigência do órgão ambiental. E isso não vai me dizer nada. Eu não vou conseguir estabilização dessa curva nunca nessas 2 campanhas. Então, normalmente, o que o profissional que está fazendo isso vai falar é o seguinte: eu preciso de mais 3 anos de amostragem para essa curva se estabilizar. Ninguém nunca vai dar isso, né? Pois nunca vai dar, e na verdade, às vezes é um vício, entendeu? Assim, a pessoa vai falar sempre que precisa de uma mais amostra tempo maior, mas sem analisar quais são as características, qual que é a qualidade daquele ambiente, porque às vezes ele está mostrando um pasto.
essa curva, né, ela pode estabilizar rápido, mas aquela área já é uma área completamente degradada que não vai adiantar nada eu aumentar meu esforço ali, entendeu? Até mesmo que se for fazer uma supressão que seja ali, né? Exatamente. Porque às vezes nem precisa suprimir nada, né? Mas assim, isso eu acho que é realmente um trabalho de qualidade. Então assim, a gente saber interpretar os resultados que a gente obtém, né? Porque muitas vezes também pode ser até um trabalho bom, um profissional bom, mas que não entende os dados que ele tem em mãos. Justamente por não ter essa visão do todo, essa visão holística. Eu preciso entender, principalmente nos estudos de consultoria ambiental, porque não adianta, né? Não adianta a gente levantar a bandeirinha xiita de que não pode mexer aqui, né? Isso aqui é uma área intocada. Não, eu acho que assim, a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho de qualidade, de propor estratégias para mitigar um determinado impacto, e a gente tem que aproveitar isso da melhor forma possível. Então é essencial que a gente consiga fazer trabalho de qualidade. Isso é bem legal, assim, que é meio que unânime essa linha de discussão. A gente já estamos no terceiro, quarto episódio que está indo nessa série sobre as profissões do biólogo. E toda vez que chega nessa pergunta, é uma pergunta que todo mundo repete com palavras diferentes, mas que tem o mesmo sentido. É a mesma coisa, assim, trazer essa qualidade para poder fazer uma evolução sem que tenha grandes impactos e usar o dinheiro com recursos do projeto pro lado certo, né? Que às vezes é utilizado o recurso em outros lugares que não vão te dar gastando. Resposta, só gastando. E aí todo mundo reclama que não tem dinheiro, mas também muita gente gasta sem precisar, né? Então, eu percebi às vezes faz um esforço demais pra uma coisa que não é tão necessária, ao invés de investir mais tempo, mais dinheiro, né? Sim. Pra, de fato, desenvolver um trabalho que vai te dar alguma resposta, né? Com certeza. Até usando, assim, né, mais uma vez lá, puxando sardinha pra minha lata, pra defender a história da importância de coleções científicas, né? Muitas vezes é extremamente questionável projetos de translocação de fauna. Então eu vou ter uma hidrelétrica, vou encher a área inteira do reservatório e muita gente vai morrer ali, né? A primeira coisa que é recomendação é tirar esses animais de lá e levar para um outro lugar. Então, assim, normalmente, para que isso um estudo prévio dessa área que esses bichos vão ser translocados, isso, né? Pode até ser uma coisa eficiente desde que eu conheça todo o entorno daquele local. Então, assim, estudos de longo prazo, antes, durante e depois, para eu poder saber o que está sendo eficiente ali ou não, porque o que acontece na maioria dos casos é que a gente tira uns animais daqui e leva para lá, achando que está fazendo uma maravilha, mas você desestabiliza completamente a harmonia do funcionamento daquela determinada área. O bicho não tem nem comida no outro lugar. Exatamente, vai aumentar a competição. Às vezes eu levo um bicho doente, então eu transmito doença e posso acabar com, sei lá, todos os animais que existem ali, que existiam naquele lugar ali antes, né? Então... E que depois não tem um acompanhamento também do que acontece, né? Pois é, na grande maioria das vezes não. Você não tem informação prévia e depois que você transloca, você também não sabe mais o que vai acontecer ali, ponto. Você só chucha os bichos lá. É bom só pra fazer propaganda que salvou o peixe, né? Exatamente. Exatamente. Só a propaganda. E aí, muitas vezes, é melhor até levar pra coleção, né? De certa forma, você tem um registro histórico do que existia ali naquela área. Sim. Do que foi perdido, pelo menos. Né? Isso faz parte desse trabalho de qualidade melhor também, virar né? pesquisa, né? Do que perder, igual a gente estava comentando. Com certeza, é o que a gente faz com os atropelados, né? Então, a gente aproveita, assim, pelo menos dá um fim mais digno, né? Para esses animais, né? De certa forma, se tem um aproveitamento científico efetivo. E qual que é a sua visão futura em relação à profissão de quem trabalha com mamíferos no Brasil? Então... Pode ser sincera, tá? Eu sei. É muito difícil, assim. Inclusive... Agora eu ando até um pouco mais otimista, mas eu estava mais pessimista há um tempinho atrás, assim, era difícil eu conseguir dar aula e deixar meus alunos estimulados e felizes e encorajados para continuar na área, sabe? Mas
Ultimamente eu tenho estado mais otimista. O mercado melhorou pra gente recentemente, né? Assim, não da forma que a gente gostaria, mas teve uma aquecida, né? Sim, teve uma aquecida recente, mas eu tenho muita confiança na profissão do biólogo, justamente por essas questões que a gente falou aqui, de desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Nós somos o profissional adequado para que isso aconteça da forma correta. Exatamente. Né? Então, eu tenho fé. Quem está capacitado para fazer essa análise, né? Vamos capacitar, gente. Vamos todo mundo se capacitar, ficar melhor. Não, eu acredito. Que bom. Cacau, eu gostaria de agradecer muito a presença aqui no Bionote. Foi muito legal a discussão. Acho que a gente tem muito mais, né? Dá pra discutir bastante. Ainda mais mamífero. Já são bonitinhos, né? Já tem. Mamífero é bonitinho, né, Ju? Aí a gente pode discutir tem mais. Pelo, né, tem pelo. Tem pelo. Pelos, glândulas mamárias. Eu costumo começar a aula de mamífero falando assim, gente, vocês agora vão estudar o suprassumo da evolução. Porque é demais, né, gente? É demais. Mas muito obrigado, volte sempre, o Bionote está sempre aberto aqui, vai ser um prazer. Obrigada a vocês, um prazer enorme estar aqui com vocês. Ai, foi ótimo. Obrigada, viu, Cacau? Foi ótimo mesmo. Eu que agradeço. Obrigado, Ju. Eu é que agradeço. Sempre feliz no final, como sempre. Mais feliz que quando comecei, que é sempre bom. Obrigado, Cecília. Valeu, aprendi demais hoje, Cacau. Sempre aprendizado, é muito importante. E queria agradecer você também, ouvinte, que veio até aqui. E lembraram que todos os equipamentos que a Cacau comentou aqui para usar com mamíferos e pesquisa, você consegue achar lá na lognature.com.br, que é a loja oficial da Log, né? E você também consegue acompanhar a Log pelas redes sociais, onde tem muita novidade, tem muita informação, tá bem legal, inclusive. Parabéns, pessoal. Tá muito legal. Tem muita novidade, muita informação, muito conteúdo. Lá no Instagram, você log_nature e no Facebook Log Materiais. E também você pode achar pelo LinkedIn, que tem mais conteúdo ainda também, que é o Log Nature lá no LinkedIn, beleza? E eu conto com vocês nesse mês ainda, no última quinta-feira do mês. A gente vai ter mais um episódio, no agosto ficou duplo. E também queria convidá-los também a conhecer o novo site, o novo estúdio, que vai ter a foto que nós vamos tirar agora, né? Depois, tá lindo inclusive. Conhecer lá o bionote.com.br, que agora é só novidade, gente. Então conto com vocês na última quinta-feira do mês. Até mais. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.